Boa tarde, meus amores. Aqui é a tia Vivian e nós vamos ter mais uma aula hoje. Só que a aula de hoje é a aula de ciências. Então, na aula de ciências de hoje, nós vamos falar sobre a matéria. Espero que vocês estejam animados para a aula de hoje, com seus cadernos nas mãos para fazer as anotações necessárias, tá certo? Então, vem comigo. Mas, tia, o que é matéria? Matéria é qualquer substância que compõe um corpo sólido, líquido ou gasoso. Ou seja, são substâncias que possuem massa e ocupam lugar no espaço, que por esses fatores são chamadas de matéria. Essas matérias possuem estados físicos, que são chamados os estados físicos da matéria, que são três. Temos o estado físico sólido, que é o gelo, que é a forma que a gente mais conhece por aí. Mas, tia, então é só o cubo de gelo que foi congelado? Não. Pode ser uma pedra, pode ser um ferro, pode ser uma cama. Então, tudo aquilo que é sólido, que é duro. Tem um líquido, que é a nossa forma da água. Então, tudo aquilo que é líquido está no estado físico da matéria líquida, tá certo? E tem o gasoso, que é a nossa fumaça. Então, quando a mamãe coloca lá uma panela no fogo e ela começa a fazer a borbulhar e subir aquela fumacinha, e se a gente colocar a mão assim em cima, não dentro, tá? Em cima, pertinho, e a fumacinha começar a bater na nossa mão, ela vai começar a ficar suada, significa que é a água que virou vapor. Outra forma que podemos ver é as nuvens, é quando a água dos mares e dos rios fica muito quente e começa a evaporar. Vai para a nuvenzinha, ela começa a condensar para fazer depois o quê? A chuva, tá certo? Então temos aí um exemplo. Líquido é água, sólido tem massa, que é duro, e o gasoso, que é o que está na forma que a gente não consegue pegar, tá certo? Então, mudanças nos estados físicos da matéria. Quando a temperatura aumenta, a matéria física passa de um estado para outro. E quando ela diminui, ela faz o caminho inverso. Então, o sólido vai ter a fusão que ela vai para o líquido. E quando ela tiver líquido e a temperatura aumentar, ela vai para a solidificação, ela vai ficar durinha. Já no líquido, quando fica quente, ela vai para vaporização, que ela vai virar o gasoso que vai subir. E quando ela diminui, ela vai para condensação, tá certo? E quando ela vai do sólido para o gasoso direto, ela tem a sublimação, que é uma passagem direta, tá certo? Então vamos lá para os três estados físicos da matéria. O sólido, ele vai ter forma, a gente vai conseguir pegar, e ela vai ter volume. Ela tem uma forma e tem um peso. Uma pedra, uma cama, uma brita. Então, tudo isso é sólido. Já o líquido, ela tem volume, a gente consegue encher, mas a gente não consegue pegar a água e segurar a água, nada que for líquido. E o gasoso, ela não tem nem forma e nem volume, porque a gente não consegue pegar, a gente não consegue segurar, tá certo? Então, são os três estados físicos da matéria. Na agenda, vocês vão copiar as perguntas no caderno de ciências a seguir. Espero que vocês tenham entendido todo o assunto. Se tiver qualquer dúvida, pergunta aqui para mim que eu vou responder, ou então pode dar uma pesquisadinha no Google, tá certo? Não esqueçam de mandar fotos de vocês fazendo a atividade. E na próxima aula eu vou corrigir todas as tarefinhas, tá certo? Então vamos para a tarefa. Coloca aí o nome e vai responder o primeiro quesito. O que é matéria? Lembra que a tia disse logo no início? Aí vocês vão explicar os três estados físicos da matéria que eu disse. O líquido, o sólido e o gasoso. Tem que explicar assim, ó. Deixa eu explicar. Vai explicar o que é cada um, se ela tem forma, se tem volume, tá certo? Vai dizer isso. E depois vai escrever qual a mudança está ocorrendo no aumento da temperatura das sentenças a seguir. Tia, que sentenças são essas? O cubo de gelo, quando ele está derretendo, qual é a mudança no estado físico que está tendo? Ele estava sólido e está indo para o líquido. Então, qual é essa mudança? Volta lá naquela imagem que a tia disse e vocês vão colocar o nome dessa mudança, tá certo? A próxima. Voltando aqui no segundo quesito, explicar o líquido. Elas têm forma, elas estão de que acordo com o espaço? O sólido, ela tem forma, ela tem volume. O gasoso tem forma e tem volume ou não tem nada? Vocês vão colocar isso aí explicando no segundo quesito, certo?
A roupa do varal, ela tá secando, então ela tava molhada e tá ficando seca. O que é que tá acontecendo para a água? Ela tá ficando sólida, ela tá continuando líquida, ela tá gasosa. O que é que tá acontecendo com ela? Vocês vão pensar e vão completar as lacunas das frases. Sob uma baixa temperatura, a água vai se transformar em quê? Se a gente pegar a água e colocar ela dentro do congelador, que ela vai ficar bem geladinha, ela vai se transformar em quê? Letra B. Sob a ação do calor, a temperatura da água vai se transformar em quê? A água ela vai virar o quê no calor? Classifique em sólido, líquido e gasoso as palavrinhas a seguir. A madeira, ela é o quê? Sólido, líquido ou gasoso? A pedra, a água, o álcool, o gás de cozinha. Tá certo, meus amores? Qualquer dúvida, pergunte à tia Vivian. Bons estudos e amo vocês. Espero que a gente volte logo a se encontrar. Beijão.